É com gosto que a Câmara Municipal de Lagoa se associa às comemorações da Semana Internacional da Educação Artística, semana esta proclamada pela Unesco em 2011. As escolas do Concelho, diversas instituições e espaços culturais e a própria autarquia têm vindo a desenvolver ações educativas, muitas das quais tendo em conta a promoção e difusão cultural, a que não é alheia à arte. Recordar que o município não é só membro integrante da Rede das Cidades de Aprendizagem da Unesco, mas também da Rede Internacional das Cidades Educadoras, tendo vindo a apostar, através dos seus serviços, em iniciativas e em projetos de educação cultural e numa ótica de educação formal, não formal e informal e com o princípio norteador a educação ao longo da vida. Neste sentido, a autarquia, juntando-se duas áreas de forma ora mais ou menos direta, mas tendo como ponto de partida o conhecer mais através das artes, desenvolveu um programa em que ao longo de 7 dias abordar-se-á o teatro, a música, as artes plásticas, a arte documental, a fotografia, a literatura e a dança. Atendendo à situação pandémica, o programa privilegiou ações pela via digital, direcionadas para o público em geral e difundidas através da página de Facebook do município, ficando posteriormente alojadas no site, o que de algum modo permite conservar os vários registros. Foram ainda programadas 2 ações para o público escolar, uma para a turma do 9º ano da Escola Básica Integrada de Água de Pau, com a projeção do documentário dedicado a Tomás Borba Vieira, realizado por Zeca Medeiros e Tiago Rosas, através da palco de Ilusões. Outra direcionada para uma turma do 10º ano da Escola Secundária de Lagoa, onde os alunos terão a oportunidade de conhecer a obra e conversar com Maria Tomás, artista açoriana de renome na arte contemporânea. Este programa, e no dia dedicado à música, contará com a presença da Filarmónica Estrela d'Alva e dos cantores lagoenses Karina Andrade e João Ponte, num vídeo onde também marca a presença Diana Botelho Vieira e Michael Ross. Outra presença lagoense é a do bonecreiro João Ruda, que recriou 2 célebres pinturas do século XVII, com isto fazendo referência à história da pintura através de uma arte secular na Lagoa, a bonecreira. Procurou-se, igualmente, criar, para além de um programa multidisciplinar, que integrasse profissionais de diferentes áreas, nascidos ou não no arquipélago, residentes ou não nas ilhas, com vista a refletir em diversas áreas ou a explorar o seu trabalho. A arte humaniza-nos, estimula a criatividade, a compreensão acerca do mundo e de nós. Leva-nos a refletir, a questionar, a conhecer, a confrontar, desenvolve o sentido estético e proporciona o deleite. A educação é um dos pilares para a formação do indivíduo e da sociedade. E esperamos que no próximo ano possamos desenvolver um programa com ações presenciais que concilie estas 2 áreas tão importantes e necessárias, a educação e a arte. No entretanto, acompanhem-nos nos próximos dias, deixando-vos o convite para assistirem já hoje ao vídeo dedicado ao teatro. Agradecer também aos intervenientes que integram esta sessão de abertura e deixar os votos de muito sucesso e a garantia de que esta semana seja uma semana de segurança e profícua para todos aqueles que dela quiserem fazer parte. Muito obrigada. Sobre as artes na educação há, obviamente, uma imensidade de coisas a dizer e muitas funções que as artes podem desempenhar e devem desempenhar na educação. Eu vou-me restringir a duas funções que me parecem, ou 2 dimensões das artes na educação que me parecem particularmente interessantes e importantes. É a questão da empatia. A ideia que a obra de arte não nos deixa igual ao que estávamos, transforma-nos, não é? Deixa-nos diferente do que éramos e, portanto, abre-nos para outras emoções, para outras
pontos de vista, para outras possibilidades. Ou seja, desenvolve a nossa capacidade de empatia, de nos colocarmos no lugar dos outros, na pele dos outros. Desenvolve a nossa capacidade de pensar e de sentir. E torna-nos mais capazes, como dizia, de nos colocarmos na pele dos outros, por muito diferentes e distantes que possam ser. Desenvolve a nossa capacidade de compreensão dos outros e a nossa humanidade. A outra dimensão das artes na educação que me parece muito importante e que deve ser prioritariamente trabalhada na escola é a da criatividade, não é? O sermos capazes de imprimir o nosso modo pessoal e único de sentir e de pensar em qualquer coisa que nos é exterior, um produto, uma produção, uma obra, e que é fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso investimento. Não fazer igual aos outros, não imitar o que já existe, acrescentar-lhe algo de único e de próprio, que tem significado para nós. Estas são as duas principais dimensões que me parece que seria importante preservar quando se trabalha as artes na escola. E que isto seja feito desde o princípio até ao fim, ou seja, desde o jardim de infância, certamente, e ao longo de toda a vida, com continuidade e persistência, esperando e desejando que as capacidades de empatia e de criatividade sejam numa comparação um bocadinho ousada, mas que serve para exorcizar este mal que nos anda a perseguir ao longo deste último ano, o mal da pandemia e do vírus, tenham qualidades, a maneira de trabalhar estas competências e estas dimensões seja com qualidades que são as qualidades do vírus, e é por isso que eu digo que é para exorcizar o vírus, ou seja, que seja contagiante, que se estenda às outras aprendizagens e que se estenda às outras pessoas que connosco trabalham, que sejam omnipresentes e persistentes, que estejam em toda a parte e que nos, e como eu já disse, que nos acompanhem ao longo de toda a vida e que sejam inesquecíveis e deixem marcas, isto é, que nos transformem e nos tornem, portanto, cada vez mais humanos. Olá, sou Sara Briguenti, do Plano Nacional das Artes. Quero começar por agradecer ao município de Lagoa Açores este convite para poder participar na semana que celebra a Educação Artística, a Semana Internacional da Educação Artística, e sobretudo porque nos foi pedido para comentar uma frase de Sofia de Melbreiner Anderson que repetimos muitas vezes no Plano Nacional das Artes e que é absolutamente inspiradora. E esta frase diz-nos que a cultura não serve para enfeitar a vida, mas sim para transformá-la. Sofia deixou-nos esta afirmação para refletir e para ir revisitando ao longo da nossa vida, de modo a que nunca nos esqueçamos que a cultura e a arte não têm um fim em si mesmas. Elas são livres e, no limite, servem unicamente para nos lembrar desse valor maior que é o da liberdade. A liberdade de poder escolher o que cada coisa significa para cada um, sabendo que para cada um a cultura tem um valor diferente, mas que todos, sem exceção, vivemos habitados de cultura. Nós criamos cultura, produzimos cultura, desenvolvemos formas de cultura, expressões culturais. Ainda assim, vale sempre a pena assinalar que a arte e a cultura só transformam se forem livres, se não estiverem ao serviço de nada nem de ninguém. E a essa questão, se servem para alguma coisa, eu diria que não. A cultura não cura, mas ajuda, a arte não serve para nada, espera tudo,
pode alguma coisa. A cultura e a arte não servem, transformam. São o caminho, não são o destino. Não precisam nem de justificação, nem de intencionalidade, mas exigem atenção, dedicação, intervenção. A poeta Sofia de Melbrenner alerta-nos ainda dizendo que é preciso reconhecer a presença da cultura na vida para que a possamos defender, sublinhando que, apesar da sua inutilidade, a cultura é um direito dos cidadãos, não é um luxo de privilegiados. Ela é essencialmente algo que é fundamental para o ser humano, na relação com a sua própria vida e diria mesmo que até na relação com a morte. E a propósito dessa relação, há uns dias ouvi uma história muito curiosa que, pelo que sabe, até pode não ter um fundo verídico, um fundamento histórico, mas que ilustra muito bem a mensagem. Conta-se então que, quando Sócrates foi condenado à morte e enquanto lhe preparavam a cicuta, o filósofo entretinha-se a aprender uma área de flauta. E com estranheza, naturalmente, os executores perguntaram-lhe: Sócrates, de que te servirá isso? E ele respondeu simplesmente: para saber esta área antes de morrer. Ora, numa sociedade onde a educação, a cultura e as artes fazem parte dos valores da vida, a democracia e os seus valores também se tornam muito evidentes. Em democracia somos livres para escolher, pensar e participar. A democracia precisa da cultura e das artes para se transformar. E por outro lado, o cidadão precisa de cultura para dar sentido à democracia e para poder imaginar e escolher o que quer para si e para a sua comunidade, em consciência, em verdade, em liberdade e em justiça, como disse Sofia, nessa intervenção tão inspiradora na Assembleia Constituinte de 1975, onde também afirmou que se o homem é capaz de criar a revolução, é exatamente porque é capaz de criar a cultura. No dia do lançamento da Semana de Educação Artística da Unesco, muito agradecemos o convite que nos foi formulado para participar neste evento e felicitamos a organização desta iniciativa enquadrada na Semana de Educação Artística da Unesco, saudando assim o município de Lagoa, Açores, cidade de aprendizagem da Unesco, bem como todos os restantes oradores. Foi em 1999, no decorrer da 30ª sessão da Conferência Geral da Unesco, que o Diretor-Geral da Unesco lançou um apelo internacional para a promoção da educação artística e criatividade na escola, tendo na altura iniciado uma série de ações e de programas para reforçar a consciência do importante papel da criatividade e das disciplinas de arte no reforço do sistema educativo. Entre 1999 e 2010, a Unesco liderou o trabalho nesta temática, levando ao desenvolvimento do roteiro da Unesco para a educação artística, em conferência pioneiramente organizada por Portugal em 2006 e, posteriormente, em 2010, em Seul, a Agenda de Seul, 2 documentos que inspiram a organização até hoje. Mais recentemente, foram aprovadas 2 resoluções durante a 40ª sessão da Conferência Geral da Unesco, em 2019, sobre o Dia Mundial da Arte, celebrado a 15 de abril, e onde se declara a importância de reforçar os vínculos entre criações artísticas e a sociedade, e onde se destaca a contribuição das artes para o desenvolvimento sustentável. A Unesco reconhece assim a criatividade e as artes, a sua aprendizagem, para serem indispensáveis para o crescimento e desenvolvimento sustentável das sociedades e dos indivíduos. A educação e a aprendizagem desempenham assim um papel fundamental na criação de ambientes criativos. A Comissão Nacional da Unesco, no âmbito da Semana de Educação Artística, tem desenvolvido no seu plano anual de atividades eventos que envolvem as suas redes Unesco e parceiros. São as escolas, as bibliotecas, as cidades de aprendizagem e as cátedras. Com grande entusiasmo, em cada dia da semana, cada uma das redes tem acolhido e co-organizado com a Comissão Nacional da Unesco eventos e atividades neste âmbito. A arte aproxima-nos e a educação artística é uma chave para formar gerações capazes de reinventar o mundo que herdaram, ajudar a formar cidadãos mais tolerantes, felizes e dinâmicos para o nosso futuro globalizado.
fazemos votos de uma semana muito feliz e muito obrigada mais uma vez.